E aí, pessoal? Os últimos meses eu achei muito interessante, foi muito legal fazer essa experiência de mixar uma música do começo até o final. Eu recebi, na verdade, muito comentário, e-mail, mensagem, um monte de coisa. Então, eu vou até semana que vem eu vou começar uma outra música com outro estilo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou mixar do zero e vai ser bem legal, porque às vezes a gente fica procurando um monte de regra. O que é o certo? O bumbo tem que ficar em quantos hertz e a guitarra tem que usar que compressor. E quase sempre, ou sempre, quem define o que a gente vai fazer é a música. É o que você quer fazer para aquela música soar bem. Então, em uma música diferente, às vezes o processo é completamente diferente. Por isso que ninguém vai colocar uma regra, né? Para todo mundo que está procurando informação aí na internet, deve reparar que realmente quando o pessoal tira o som de uma música, a pessoa não está colocando uma regra seguindo um manual. Senão ia ter algum plugin que ia fazer isso aí automático, na verdade, né? Então, eu vou fazer isso e como eu tinha prometido, hoje eu vou responder algumas perguntas que foram bem frequentes ali nas últimas semanas. E tem muita coisa que é difícil responder por texto. Eu queria poder responder todo mundo, mas tem pergunta que é um pouco vaga até, então não dá pra responder em uma frase, alguma coisa assim. Então eu é, fiz um best-of aqui, eu anotei as perguntas que mais rolaram, então vamos lá. Primeiro, muita gente me perguntou da mesa que eu estou usando. Qual é a mesa? Qual que é esse controlador? Eu até estranhei a relevância, né? Porque é uma Artist Mix da Avid de 8 canais, na verdade eu uso duas, então acabo usando 16, mas ela não tem interferência no som, isso é importante saber. Existe mesa que vai interferir no som, essa aí na verdade é um controle remoto sofisticado do Pro Tools, que é o programa que eu gosto de usar para mixar. Uso outros programas também para produzir, mas o que eu mais mexo é o Pro Tools. Então essa é a mesa que eu usei. E na verdade não tem nada especial que eu faço com ela. Eu prefiro achar os volumes na mão, um pan na mão, que eu fico menos preso ao visual, aos detalhes que podem atrapalhar. Eu fico ouvindo, encostando, me dá uma sensação melhor. É isso. Outra coisa que apareceu aí, na verdade eu acho que foi talvez a questão principal. O pessoal fala muito do grave, do como é que eu faço pro bumbo e o baixo soar. Eu vi que rola até, me desculpa a palavra, mas rola uma paranoia no grave, porque realmente a gente ouve esses discos gringos soando tão bem no grave e a gente fala, o que os caras fizeram aí? Então é o seguinte, pessoal, como quem me segue aqui no meu canal já viu que eu gosto de falar a verdade, falar a real, ser o mais específico possível. E então, nesse caso, muita gente está procurando uma fórmula secreta, que é o coloca... Meu, eu já ouvi tanto número, já ouvi 80 no baixo, ou 80 no bumbo, 100 no baixo. Tem gente que fica colocando mais número ainda, tem que filtrar o sidechain. E é o seguinte, eu arrisco a dizer que 90%, pelo menos, das pessoas que me fizeram essa pergunta do que fazer no baixo, bumbo e surdo, né? O que fazer nos graves, eu vou responder a real. Você tem que ouvir. Talvez não seja a resposta que você esteja esperando, mas como é que você quer conseguir controlar uma coisa que você não está vendo, no caso, ouvindo? Seja qual for os monitores que você está usando, tem gente que usa fone, tem fone que tem grave, mas não vai dar o sub. Os monitores, normalmente, quando você usa aquele monitor que tem um agudo, né, só o tweeter, o médio, cadê o grave? Você tem um sub, a sua sala está respondendo bem esse sub. Quando você estiver ouvindo essas frequências, aí você vai ouvir o baixo e o bumbo e vai falar, opa, tá embolado. Se tiver embolado, você vai estar com uma noção muito mais
próxima do que está acontecendo. E não tem uma regra, não. Eu peço desculpa que eu não vou falar pro pessoal, não. Corta 82, não sei onde, faz uma frequência para baixo em um instrumento, uma para cima no outro. Já ouvi tudo quanto é coisa. Eu já fiz vídeo falando de sidechain, mas era de uma música com a base eletrônica. Então eu queria que o bumbo passasse nervoso na frente e o baixo fosse para trás, mas isso não é uma coisa natural. Foi o que eu fiz para aquela música. Então foi legal que o pessoal comentou bastante sobre isso. Eu vou me atentar nesse assunto nos próximos vídeos, tentar dar um jeito de mostrar para vocês algumas coisas para fazer no grave, que eu acho muito importante. Mas pro pessoal que perguntou, eu devolvo uma pergunta. Você está ouvindo isso muito bem? Você está ouvindo esses graves? A monitoração está respondendo isso? Porque quando a gente chega no momento de precisar investir, eu quero evitar isso. Eu não quero mostrar que a gente depende de algum equipamento, mas realmente, se tem uma coisa que vale a pena investir antes de qualquer outra coisa, monitoração, sala. Quando você estiver ouvindo, você vai ver que tem vezes que nem precisa fazer nada. O grave já está bonito, você foi lá e mexeu. A gente não pode piorar o som, né? Alguma coisa que o cara gravou, a gente vai mixar e a gente piora o som dele. Não pode fazer isso, a gente tem que ter essa certeza, ok? Outra coisa que perguntaram, o Sound Replacer. Falaram, você usa Sound Replacer? Não usa? Seja Drumagog, Trigger, seja qual for o software. Eu não tenho nada contra Sound Replacer. Eu uso. Na maioria das vezes eu uso para somar. Tem o som da caixa, seja do que for, dos tons, e em paralelo eu coloco um som que somando vai dar muito mais peso. Eu gosto disso. Também não tenho nada contra, em uma situação, fazer o replacer já direto no insert, mas o que eu não gosto, que eu sou extremamente contra, usar o Sound Replacer como uma ferramenta para incentivar a preguiça. Por que você grava? Por que passa um tempo gravando se você pode depois usar um sample? A resposta é grande. Tem vários motivos pelo qual não vale a pena fazer isso. E não é o ideal fazer isso. O som da bateria vem muito da sala. A sala que dá vida para a bateria. E se você usar uma peça que vai dar um som na sala e depois você, no close mic, você vai trocar, você vai ter uma resposta completamente diferente. Pode estar em outra nota, pode estar em outra frequência, pode estar em qualquer coisa diferente do som original. Então você vai misturar, perder fase, não fica muito bom isso. Então o Sound Replacer é uma ferramenta muito boa quando usado com motivo, com inteligência, de uma forma boa. Essa é a minha opinião. Se alguém tiver uma opinião diferente também não tem problema, mas é a forma como eu gosto de ouvir as músicas. Então quando eu vou fazer, eu uso alguma coisa parecida com as coisas que eu gosto de ouvir, certo? Tem 1 milhão de estilos musicais, eu sei que tem estilos que pedem coisas diferentes, ok? Outra coisa que eu vi muita gente falando, bastante gente inclusive, todo mundo indignado assim, ou meio pensando assim, mas todo mundo fala que você tem que chegar e já começar a mixagem tirando os 100 Hz de tudo, colocando um high pass filter. Como assim, né? Quem que falou isso? Onde está essa regra? Realmente a maioria dos elementos você não vai usar 100 Hz para baixo, se não for embaixo, os tons, o bumbo, mas existe informação abaixo de 100 Hz. Se você tirar 100 Hz da caixa da bateria, vai perder um peso ali, porque tem coisa ali na caixa, por exemplo. Tem que tomar cuidado. Às vezes o som do bumbo ele é complementado pelo som da sala, depende de como ela foi captada. Então muitas vezes essa frequência está ali, uma quantidade que não é muito grande, mas vai trazer um corpo bom pro bumbo. Então você já vai tirar, mas por quê? Guitarra muitas vezes não vai precisar dessa frequência. Bom, o Andrew Sheps, que mixou tantos discos bons, ele vai lá no Helios da UAD e coloca 60. O Helios tem da Waves também, é o Ed Kramer, né? Ele vai lá e coloca o 60 porque é ali que tá a graça do grave da guitarra. Você vai lá e vai tirar isso,
Eu não vejo motivo para chegar tirando 100 Hz, a não ser que você deu play naquele canal e ouviu que abaixo de 100 Hz tem alguma informação irrelevante. Aí sim, a High-Pass Filter é uma boa ferramenta, mas a chance do seu som estar afinando por causa disso é muito grande. Ainda mais a galera que está afinando, tá mixando só nas NS10. Gosto de NS10, mas com sub. Que tá só na NS10 ou na HS8, ou seja qual for a caixa, e não tá ouvindo grave, você vai tirar, você não vai ver diferença nenhuma, mas muitas vezes você pode estar tirando alguma informação boa ali. Então não chega tirando 100 Hz sem ter um motivo. Muita gente falou de vazamento do hi-hat na caixa. O que fazer para diminuir o vazamento do hi-hat na caixa? A resposta, lógico, que é gravar direito, né? Mas muitas vezes o baterista desce a mão ali, o microfone estava perto e complicou. Nesse caso eu não passei por esse problema nessa mixagem. A gente consegue diminuir, sim, mas é difícil tirar 100%. O ideal é evitar gravar de uma forma diferente. Eu fiz um vídeo uns anos atrás mostrando aquele crash guard que eu uso para gravar a caixa, para já chegar um pouco isolado. Muita gente já grava de uma forma diferente, mas aí depende, cada caso vai ser um caso. Tem vezes que o próprio de-esser pode ajudar, tem vezes que um expander pode ajudar, depende, mas na hora de gravar não sai gravando, vê antes isso, senão só dá pra diminuir quando dá. Beleza, na hora que eu falei da caixa, que eu tirei uma sobra de uma frequência ali lá pelos 500, muita gente falou: ué, mas eu gosto do ring da caixa. Então eu não falei que é importante saber a diferença do um ring da caixa. O ring é uma coisa, sobra é outra. O ring da caixa é um pouco mais aberto, as frequências tem um pouco mais, não é uma frequência muito específica sobrando devido à ressonância do instrumento com a caixa. Então é importante tirar as sobras, mas deixar o ring, certo? O que mais? Muita gente falou do pan. Mas fala qual que é o pan certo, qual que é o pan certo? Não tem o certo, né, pessoal? Não existe negócio, chimbal sempre na direita, tom sempre na esquerda, guitarra sempre... Mas o importante é não deixar os elementos misturarem. Você não pode fazer um elemento tirar a definição de outro. E para todo mundo, para quem está começando e não sabe o que fazer com o pan, o que coloca na direita, o que coloca na esquerda, eu recomendo você pegar alguma música que você gosta muito de ouvir e ver onde a pessoa colocou tudo. Tem gente que gosta da bateria, da perspectiva do baterista, chimbal na esquerda, o surdo na direita. Eu uso o contrário. E muito disco que eu gosto tá de um jeito e muito disco tá do outro. Então vale a pena vocês considerarem não o pan como uma resposta exata, mas como uma coisa que pode te ajudar a sua personalidade a mixar. Faz do seu jeito. Ouve as coisas que você gosta de ouvir. Geralmente tem o piano para um lado, ou tem o hi-hat para o outro. Então faz, porque quando você começar a fazer as coisas da forma que você gosta de ouvir, você vai conseguir chegar a resultados melhores. Então eu recomendo não procurar a resposta perfeita do pan. 75 para a direita, 62 para... Não. Não tem problema de usar o 100 também. Eu uso muito 100 para quem viu. 100 para a direita, 100 para a esquerda. Eu gosto disso. O Chris Ordald usa isso. O próprio Andrew Sharp, que eu acabei de falar, usa isso. 100, por que não? Não existe um número. A partir de 60 aí não pode mais. Você não pode perder fase. Então, não existe a resposta perfeita do pan, mas eu recomendo usar referências. Mesma coisa para o volume. Pessoal, qual que é o volume certo da caixa em relação ao bumbo? Não existe um número mágico. E fora que você tem que ouvir, e o número muitas vezes não diz exatamente o que você vai ouvir, porque cada caixa vai ter uma característica batendo naquele mesmo volume. Então tem que ser algo que deixa você confortável. Não tem a resposta certa, tem que ouvir até pegar uma experiência que não é da noite pro dia, para você achar a relação de volume. Principalmente
Acho que bombo e caixa, muita gente perguntou qual que é o volume certo. Não tem o certo, mas o importante é você deixar de uma forma que os dois estão muito fortes, dando um ritmo muito bom para a música. Ok? O que mais? Como o meu Pro Tools está ligado? Muita gente perguntou. Eu uso o HDX, que é uma placa PCI que fica dentro do meu computador. Esse HDX, ele está na minha interface aqui, que são as duas Avid I/O, são 32 canais, então ela tá ligada com esses patches aqui. Então o som do computador ele só entra aqui e volta para ele mesmo. Então com esses cabos aqui eu falo que canal que ele vai seguir aqui e volta para o Pro Tools. Resumindo bastante é isso. Cada um vai ter um sistema muito específico, então eu nunca perdi muito tempo aqui nesses vídeos falando sobre o meu sistema, porque cada pessoa vai ter uma ligação diferente, então eu prefiro passar meu tempo mostrando coisa que vai ter uma relação mais direta no som, depois que já passou por aqui, ok? Muita gente pediu os multitracks. Adura, tem como você deixar os tracks dessa música pra gente treinar? Eu não vou colocar dessa música específica porque é uma situação que não foi feita para isso, mas não vejo o menor problema de uma próxima situação eu começar a colocar, porque eu sempre tive isso também. No começo, quando eu queria aprender, eu não tinha onde mexer, então eu começava a gravar o meu som, mas meu som talvez não ia dar o que eu queria pegar o som que alguém gravou e começar a mixar. Então eu anotei isso, tá, pessoal? Eu vou em algum momento liberar uns tracks para todo mundo poder mixar, ok? Outra coisa, teve gente que deu zoom, print na tela, olhou que no L2 eu usei menos 9.9 decibéis, até anotei porque eu nem vi na hora quanto que eu usei. E quando a gente fala de masterização, é um assunto mais interessante para todo mundo fica mais atento, fica mais na paranoia, né? É um assunto que chama muita atenção. E é muito engraçado como minha vida inteira, sempre, isso vai acontecer minha vida inteira, vai acontecer na vida de todo mundo. Muita gente vai estar procurando qual que é o número exato das coisas. Mas é menos 6, é menos 2. Esse menos 9.9 que o pessoal anotou ali e falou que eu usei isso no L2, mas não fica muito alto. Se a música eu tivesse mixado e tudo tivesse mais para baixo, esse menos 9.9 ia significar outra coisa. Se eu tivesse mixado mais para cima, seria uma outra coisa. Depende de todo o sinal. Cada pessoa vai ter um sinal e vai dar o resultado ali. Se eu tivesse descido o ML4000, também eu ia ter mais espaço para colocar isso. Então esse número é muito irrelevante, o que importa é o final. E o final, sempre que você fizer uma masterização, todo mundo isso. Os caras top do mundo, quando fazem, também passam por isso. Uma pessoa vai achar alta, outra vai achar baixa, outra vai achar mais ou menos e a outra não vai achar nada. Isso vai acontecer. Estão tentando normalizar isso agora, estão tentando dar um fim para Loudness War, que muita gente também perguntou, e eu vou evitar responder agora porque tem que falar por um bom tempo. É um assunto longo, bem interessante de se falar. Hoje eles estão fazendo, né, no Spotify, acho que tá todo mundo meio por dentro. Eles calculam não mais a média de volume, né, de uma forma arcaica. Agora eles simulam o que o ouvido humano percebe de volume. Pode ser interessante, mas é um papo longo. Mas existe uma opção artística. Se você vai ali no top 50 americano, eu falo americano porque eu gosto muito de música americana, mas se você for ali no top 50 do mundo, que seja, você vai ouvir uma música extremamente alta, você vai ouvir uma mais baixa, vai ouvir de tudo, não tem só música muito alta. Eu falo isso com tranquilidade. Eu ouvi Foo Fighters, não tá tão alto quanto um Skrillex, não tá tão alto quanto algumas coisas do Metallica. Teve um disco da Pink que não chegava nem no 0, não tinha nenhum limite no final, o Mika também. Existe uma opção do artista não só quem está cantando, quem está tocando, como
o engenheiro, como o nosso papel também, existe uma opção que vai escolher qual é o volume que a música vai soar. E isso tem uma interferência na música da forma como você quer apresentar o seu áudio. Então, eu gosto de música alta, eu gosto de ouvir as mixagens do Serba Guinea, gosto do Chris O'Dowd, gosto do Chris Geringer masterizando, gosto do Ted Jensen. E esse pessoal masteriza alto. Eu gosto de ficar emocionado com a música que eu ouço. Então, quando eu faço a música, a não ser que me peçam para abaixar o volume, por algum motivo, eu quero que soa alto, competitivo com os americanos. Eu gosto de competir, eu gosto de ter o som parecido com os americanos, não ficar só reclamando que nós brasileiros somos coitados e não temos nada. Não, eu quero competir com os gringos, então eu coloco o meu som alto, só que definido. Você colocar um som alto e tá mal mixado, mal gravado, vai soar horrível, vai soar um alto distorcido. Isso eu não gosto, isso eu realmente não sou contra os 9.9. Agora você colocar um som que foi cuidado alto, aí eu sou extremamente a favor. Certo, pessoal? Obrigado, hoje foi respondendo perguntas. Quem tiver mais pergunta, manda, que o que eu quero com esses vídeos é isso, tirar tudo quanto é mito, essas coisas que aparecem aí na internet de aprenda a mixar em 5 segundos. Não, eu quero fazer isso toda semana. Vamos conversar, vamos mandando mensagem. Eu quero fazer a minha parte para ajudar todo mundo, se é que isso é interessante. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez, valeu, até semana que vem.